Olá, meu nome é Pablo Dallogra, eu sou da Giant Solutions e nessa videoaula eu vou mostrar como criar um formulário usando o PHP GTK. Bom, para quem não conhece, o PHP GTK ele é uma biblioteca, né? O GTK é uma biblioteca que pode ser utilizada com várias linguagens de programação, dentre elas o PHP, e permite a construção de aplicações gráficas, né? Aplicações desktop com janelas, aplicações que rodam localmente na sua estação. Então o GTK ele pode ser usado com PHP, ele pode ser usado com Java, com Python, com uma série de outras linguagens de programação também. Então, o interessante do PHP GTK é que você pode criar aplicações utilizando janelas, né, aplicações desktop, utilizando uma linguagem de programação que você já conhece, que é o PHP. Então, todas as funcionalidades, por exemplo, funções de conexão com banco de dados, manipulação em XML, utilização da PDO para conexões, né, manipulação de exceções, utilização de web services, enfim, manipulação de arrays, strings, vetores, tudo que você já conhece com PHP continua sendo válido. A única diferença é que no lugar de você usar HTML, jQuery e outras tecnologias web, né, para montar o visual da tela, a apresentação da aplicação é feita utilizando componentes, né, e cada elemento visual é representado por uma classe. Temos, por exemplo, o GTK Window, que é uma janela, GTK Button, botão, GTK Entry, que é uma entrada, um campo de um input, né, GTK Label, que é um rótulo de texto e assim por diante. Então, o primeiro passo é aprender quais são as classes básicas, né, quais são os métodos que elas oferecem. O interessante do PHP GTK é que ele basicamente te obriga a programar orientado a objetos, né? Porque todo ele é orientado a objetos, cada elemento é uma classe, então se você não souber a orientação a objetos, você vai ter que aprender, né? E por esse lado, ele é interessante de maneira didática também, né? Você acaba aprendendo mais sobre organização do código em torno de classes, em torno de métodos e assim por diante. Então, por exemplo, para criar uma janela é bastante simples, né? Janela igual a new, GTK window, né? Essa é a classe que representa uma janela da aplicação. E uma janela eu posso chamar alguns métodos, por exemplo, definir o tamanho dela. Né? Vou salvar aqui esse arquivo, vai ser o nosso teste.php. Né? Então eu posso chamar alguns métodos, por exemplo, setSizeRequest para definir o tamanho da janela. Posso chamar um método chamado setPosition, que vai definir a posição da janela, se vai ser centralizado, vou botar centralizada na tela. Posso definir o título da janela, setTitle, vou botar aqui como exemplo, certo? Posso exibir a janela na tela com o método showAll, né, ou show, depois eu explico a diferença. No final do programa, sempre tem que ter um GTK main, que é nesse caso, inicia um laço de repetição da biblioteca GTK que mantém a aplicação em funcionamento. Cada aplicação deve ter somente um dessa chamada, geralmente ao final dela. Depois eu posso colocar coisas dentro da janela, por exemplo, nesse caso aqui eu vou adicionar simplesmente um rótulo de texto. Lá muito, para ser original. Então vou salvar aqui, certo? Vamos executar na linha de comando, passando o nome do arquivo como parâmetro, certo? Aqui no Mac a janela abriu um pouquinho abriu atrás do terminal. Aqui está ela, certo? Olá mundo, saiu com acentuação diferente, é porque na hora de salvar eu não selecionei a codificação correta. Então vou salvar novamente aqui com configuração do encode em ISO, porque no caso meu, o PHP GTK está configurado para rodar com ISO. Então os arquivos também têm que ser ISO. Mas isso não é uma obrigatoriedade, né? É só uma configuração. Executei de novo, né? Aqui está a minha janela com o Olá Mundo no meio. Tudo bem, mas o que mais eu posso fazer além disso? Bom, pessoal, para demonstrar funcionalidades mais avançadas, eu teria que começar a criar classes, né? Porque construir o código da maneira que está aqui, né, totalmente procedural, acaba limitando muito, né, o desenvolvimento de um software. Então, o comum é cada janela da aplicação, né, a gente construir uma classe para representar ela. Então, eu vou criar aqui uma classe formulário, filha da classe window, que é a classe GTK window do PHP. Então, em vez de criar uma janela, em vez de criar uma GTK window diretamente, eu vou criar uma new formulário. E aí eu vou fazer tudo ali dentro. Né? Eu vou chamar aqui de form, vai ser o meu objeto. E dentro dessa classe eu vou definir o que vai ter dentro da minha janela, qual vai ser o comportamento dela inicial. Certo? Então, de cara, quando eu chamar o new formulário, eu quero que execute um método, né, que é o método construtor da classe. Então, eu vou declarar aqui um método construtor. Ok.
E dentro desse método construtor, o que eu vou fazer? Eu vou definir algumas características básicas, por exemplo, o tamanho da janela, a posição dela. Só que sempre quando eu estendo uma classe, eu tenho que chamar obrigatoriamente o método construtor da classe Py, certo? Senão não vou criar, na verdade, o objeto de TK-window em memória. Depois disso, eu vou chamar algumas funcionalidades básicas, por exemplo, definir o tamanho da janela, ok? Além do tamanho, a posição, como centralizada, e o título da janela. Perfeito. O método de exibição eu posso chamar aqui por fora, né, o mesmo método que já existe na janela. Fazendo isso, eu somente criei uma janela e já defini algum comportamento inicial dela. Vamos aqui no terminal, executar ela. Deu um erro, né, chamou um método, sim, o método não é position, o método é setPosition, apenas um erro de digitação aqui. Ok, aí está a janela, né, com o tamanho inicial, a posição inicial. Agora nós precisamos adicionar conteúdos na janela. O interessante, pessoal, o objetivo desse exemplo é nós construirmos um formulário. Formulário com alguns rótulos de campo e alguns campos de entrada de dados. Como é que a gente pode adicionar campos em um formulário? Né? Como a gente pode adicionar conteúdo dentro de uma janela? Primeiro a gente tem que dividir a janela, né, em porções. E para dividir a janela em porções, existem duas classes que fazem isso. Né? Tem a caixa vertical, que divide a janela em porções na vertical, e a caixa horizontal, que divide a janela em porções na horizontal. Vou dar um exemplo aqui por fora, né, para a gente ver como é que poderia funcionar. Vou criar uma caixa vertical. Ok. Agora eu vou adicionar essa caixa vertical dentro do formulário. Form add vbox. Agora eu vou adicionar coisas dentro dessa caixa vertical. Por exemplo, vbox packstart é um método que adiciona conteúdo dentro da caixa. Eu vou adicionar um rótulo de texto. Linha 1. E agora eu vou adicionar outro, linha 2. Salvei, executei. Novamente digitei errado. Estamos rodando. Está aí, linha 1 e linha 2. Vejam que ocupou um espaço bastante grande na janela, porque ele acaba expandindo os componentes até ocupar todo o espaço da janela. Para que ele não expanda o conteúdo, eu posso passar um false aqui no final do pack, para ele não expandir, não ocupar o espaço todo disponível. Então, aí ele acaba ficando, vamos ver aqui, no início da janela, linha 1 e linha 2, certo? Só que isso seria bastante trabalhoso. Para cada campo do formulário, nós criarmos uma linha, né, adicionarmos ela aqui na mão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um método, uma função, um método dentro dessa classe, para adicionarmos campos dentro do formulário. Então, vou criar uma função aqui, vou chamar ela de addField, que vai acrescentar um campo no formulário. O que essa função pode receber como parâmetro? Vamos imaginar a chamada dela. Vou chamar form, addField, certo? Cada campo tem que ter um nome, né? Por exemplo, ID, e um texto que apresente ele, por exemplo, código, certo? Um campo também pode ter um tamanho, vou botar aqui 100 pixels de tamanho, e cada campo tem que ter um objeto que representa a entrada de dados. Nesse caso aqui eu vou criar um objeto newGTKEntry, por exemplo, que é um objeto de entrada de dados. Então o que eu vou fazer aqui no addField? Esse addField então vai receber o ID do objeto, né, ou o name dele, o texto, né, que representa a apresentação dele, o tamanho dele e o objeto que eu quero naquela linha do formulário. E aí para cada linha do formulário, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma caixa horizontal, que é uma caixa que dispõe os elementos um ao lado do outro. Então eu vou criar uma caixa horizontal e vou colocar ela dentro de uma caixa vertical. Então dentro do formulário, dentro da janela, eu vou criar um objeto aqui que é uma caixa vertical primeiro. E vou colocar essa caixa vertical dentro da janela. E depois eu vou colocar uma série de caixas horizontais dentro da caixa vertical. Ok? Cada atributo que eu vou declarar aqui no início.
certo? Então, eu criei uma caixa vertical e adicionei aquela caixa vertical dentro da janela. Para cada campo novo do formulário, eu vou criar uma caixa horizontal e dentro daquela caixa horizontal, eu vou colocar dois elementos. Um que é o texto e outro que é o próprio objeto de entrada de dados. O texto ele precisa ser representado por uma classe do tipo GTK_label, passando o texto ali que vai ser exibido para o usuário. Ok? E outra informação que vai ser apresentada vai ser o próprio elemento, que é o objeto de entrada de dados, né, que vai ser colocado logo em seguida. Depois que eu criei a caixa horizontal, eu posso acrescentar ela dentro da caixa horizontal, também por meio do método packstart, eu coloco a caixa horizontal dentro da caixa vertical. Então assim a gente fez o quê? Criou uma janela, dentro da janela acrescentou uma caixa vertical e para cada campo novo acrescentado no formulário, a gente acrescentou uma caixa horizontal dentro da vertical. Essa não é a única maneira de criar uma interface no PHP GTK, certo? A gente pode utilizar outros elementos, por exemplo, uma grade para definir a posição dos elementos. Também a gente pode ter um outro componente, que é um GTK Fixed, que permite a gente delimitar posições fixas para os objetos. Essa é apenas uma abordagem, né, utilizada. Aqui que eu vou fazer agora, eu vou adicionar outros campos no formulário, além do ID. Então, eu vou colocar aqui name, certo? Que vai ser o nome. Vou colocar também address, vai ser o endereço. Vou colocar aqui também fone, telefone. Então, vou botar um pouquinho mais de tamanho para o campo nome, né, o campo address. O campo telefone pode ficar assim, certo? Vou salvar esse programa. E agora a gente já pode rodar ele para ver como é que vai se comportar, certo? Vou rodar aqui. Carregou a janela. Vejam que a posição dos elementos não ficou interessante, né? Em primeiro lugar, a gente poderia fazer a janela um pouquinho maior, né? Aqui está um pouco apertado, e depois eles não precisavam ficar tão espaçados dentro da janela, né? Então vamos por partes. Em primeiro lugar, sempre que eu empacoto elementos, por exemplo, dentro de uma linha, eu posso colocar o vírgula false no final para que ele não ocupe todo, para que ele não seja expandido até ocupar todo o tamanho da linha. Então adicionei alguns false aqui no packstart. Agora eu vou rodar o programa novamente para ver o que muda em termos de posicionamento dos objetos na tela. Ok? Bom, eles já ficaram todos aglomeradinhos lá no início da janela. Também não ficou do jeito que eu gostei, certo? Ficou bem feio, para falar a verdade. Então o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar, né, o tamanho dos rótulos de texto e dos campos, coisa que a gente não definiu ainda, certo? Primeiro a gente passou um size aqui. Eu não usei esse size para nada ainda. O que eu tenho que fazer? Dentro do objeto que eu estou passando como parâmetro, que é esse GTK_entry aqui, eu posso definir o tamanho do objeto usando esse parâmetro size, certo? Então, a partir daí, desculpe, o parâmetro setSizeRequest tem largura e altura, eu posso passar a altura -1, certo? Então agora cada elemento de entrada já tem um tamanho variado, né, conforme eu tinha definido em pixels. Claro que eu posso fazer isso aqui fora também. Posso pegar aqui o GTK_entry, jogar para dentro de uma variável, pegar aquela variável, chamar o setSizeRequest para definir o tamanho e passar o objeto já pronto ali, certo? Mas eu estou deixando para fazer ele lá dentro da classe, utilizando esse tamanho que eu passei como parâmetro aqui. Outra coisa que a gente pode melhorar no programa, nessa classe, é o tamanho dos rótulos de texto, que eles estão desparelhos, né? Cada rótulo de texto tem um tamanho diferente. Então eu posso definir um tamanho. Então aqui na hora que eu criei o objeto de rótulo de texto, que é o objeto GTK_label, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele para dentro de uma variável, um objeto. Em seguida eu vou pegar aquele objeto e definir também o tamanho dele. Vou definir como sendo, por exemplo, 140 pixels de largura, a altura eu vou deixar padrão. Ok? Então agora a gente visualiza a janela, vejam que ele já ficou melhor, né? Os labels pelo menos já estão alinhados e os campos de entrada de dados também já tem um certo espaço entre eles. Eu posso acrescentar espaços ao redor, né? Entre a borda da janela e o conteúdo dela, eu posso aumentar o espaçamento, também posso aumentar entre um campo e outro, né? Caso seja necessário.
No caso, vamos aproveitar aqui para aumentar o espaçamento então. O que a gente pode fazer? Dentro da janela nós acrescentamos uma caixa vertical. Para essa caixa vertical, a gente pode chamar um método chamado setBorderWidth. O que é esse método? Ele define uma borda em pixels que vai estar ao redor daquele elemento. Como a caixa vertical é um elemento não visível, mas é um elemento estruturante, ele está ali para estruturar os elementos um abaixo do outro, ela não aparece. Ao redor dela foi acrescentada uma borda de 20 pixels, certo? Então a borda, desculpem, uma margem, né, de 20 pixels ao redor dela. Então aqui já ficou mais interessante. Caso eu queira acrescentar entre uma linha e outra, eu posso pegar o nosso elemento que é a caixa horizontal e fazer também o mesmo. Vou botar menos pixels. Aí acabou que nós temos mais espaço, né, em pixels entre uma linha e outra do formulário para entrada de dados. Bom, feito isso, o que mais a gente pode melhorar? Né? A gente pode, já temos um método para acrescentar campos no formulário, agora falta criar um método para adicionar uma ação para o formulário, né? Um botão de ação. Então vamos fazer um método aqui, por exemplo, addAction, que vai adicionar uma linha nova no formulário com um botão de ação. Para adicionar uma linha nova, eu vou criar um elemento do tipo caixa horizontal, certo? E para criar o botão, vou chamar aqui de action, eu vou usar a classe GTKButton, que cria um botão. Vou chamar clique aqui para salvar, certo? E vou colocar dentro dessa caixa horizontal o botão. E também vou pegar e acrescentar essa caixa horizontal dentro da caixa vertical que está por fora do, né, contendo os elementos da janela. Ok, vamos rodar esse programa. Não aconteceu nada, por quê? Também não chamamos o método. Então aqui a gente vai chamar form addAction, para após acrescentar os campos, acrescentar o botão de ação do formulário. Executamos. Aí está. Né? O botão ficou um pouco grande, né? A gente também, mas ele está aqui na janela. Agora nós podemos regular o tamanho dele. Quando a gente acrescentou a caixa horizontal aqui para conter o botão, faltou passar o false no parâmetro final para ele não ocupar o tamanho todo disponível na janela. Ali está o botão. Só que eu não queria aqui, eu queria ele no lado, né, embaixo dos campos. Por quê? Cada caixa horizontal eu empacoto um elemento, empacoto outro, empacoto um, empacoto outro. E na última caixa horizontal que eu acrescentei, eu incluí só um elemento. Então eu posso acrescentar um elemento vazio aqui e colocar o botão no lado. Né? Como é que eu faço isso? Então eu dou um packstart da ação, que eu já tenho, só que antes de dar o packstart da ação, eu vou acrescentar um elemento vazio aqui. Por exemplo, uma caixa horizontal vazia. Vou chamar de HB, esse elemento. Então eu vou criar aqui uma caixa horizontal, e o GTK HBox, e vou acrescentar ela na primeira posição da caixa horizontal antes do botão. Vou executar o programa. Vocês vão ver que não surtiu efeito, porque a caixa horizontal que eu acrescentei, ela não tem um tamanho delimitado. Né? Então eu tenho que definir o tamanho dessa caixa horizontal. Então eu vou definir o tamanho dela como sendo o mesmo tamanho do rótulo de texto do formulário, que é 140 pixels de largura. Então eu executo novamente. Aí está a janela. Né? O botão foi para o lado porque na esquerda eu inseri uma caixa horizontal com 140 pixels. O que eu tenho que fazer? Definir uma ação para o botão, quando o usuário clica nele fazer alguma coisa. Então eu tenho o botão aqui já, que é o objeto action. O que eu posso fazer agora? Cada objeto do GTK tem um método chamado connectSimple, que é um método que conecta um evento. No caso, o botão tem um evento chamado clicked. Nesse evento eu posso conectar uma ação do PHP, qualquer callback, né, que pode ser o nome de uma função ou um método de um objeto. Nesse caso aqui eu vou chamar um botão criar um método chamado onClick. Né? Então quando o usuário clicar nesse botão vai ser executado o onClick. Só que eu tenho que criar o onClick aqui, né? Public function onClick. Aí eu vou somente exibir na tela você clicou. Ok? Vamos ver se já funciona. Executo o programa. Está aqui, clico no botão, saiu ali no prompt, né, no terminal, você clicou. Então o botão
de ação já está funcionando. Agora, o que eu gostaria que fizesse esse onClick? Que me exibisse os campos do formulário. Para eu ter acesso aos campos do formulário, existem duas formas. Uma delas é, se eu declarasse cada campo no formulário como sendo um atributo, por exemplo, thisNome igual a GTKEntry, eu posso acessar esse atributo de qualquer lugar da classe. Por exemplo, aqui. Eu poderia pegar nome, e pegar o getValue daquele objeto. Mas eu não estou armazenando os campos do formulário como atributos ainda da classe. Então eu tenho que fazer isso. Então eu vou fazer assim, vou fazer um vetor interno chamado campos, fields, e para cada campo que eu adicionar no formulário, eu vou gravar dentro desse vetor de campos, fields, indexado pela posição name, vai ser igual ao objeto que eu incluí dentro do formulário. Então cada vez que eu incluo um elemento no formulário, eu acrescento esse elemento dentro do vetor fields, e o índice dele é o nome do objeto. Por exemplo, ele na posição fone vai ter o objeto, ele na posição endereço vai ter o objeto que contém ali dentro, certo? O que eu vou fazer no onClick? Eu vou fazer um for each dentro dos campos do formulário. For each this field, as. Aí eu tenho o name, que é o nome do objeto, e o próprio objeto em si. O que eu vou fazer aqui dentro? Só dar um print, name dois pontos, object, né? E usar o método getValue, que é o método que pega o valor de um objeto da classe GTKEntry. Claro que se eu tivesse acrescentado outros objetos de outras classes, talvez não seria o getValue. Eu teria que testar qual é a classe do objeto para saber qual o método que pega o valor dele. Vamos executar esse código aqui para ver como é que está se comportando. Vou botar aqui alguns valores, quaisquer. Vou clicar no botão. Deu um erro. Vamos ver qual é o erro. Chamou uma função não existente do GTKEntry, que é getValue. Ah, verdade, estou confundindo com o framework que é getValue, aqui é getText. Executo de novo. Ok. Digito alguns elementos, clique aqui para salvar. Ali, ó. ID 1, name tal, address tal. Só que saiu um ao lado do outro, né? Então, criar aqui uma quebra de linha. Executamos novamente. Digitamos alguns valores. Tá ali. Você clicou, apareceu o nome, o endereço, o telefone digitado. Então aqui eu consigo capturar os elementos do formulário. Agora vamos supor que eu queira exibir isso aqui numa nova janela. Abrir uma janela por cima e não exibir no terminal. Quero exibir para o usuário em forma de janela. Então eu posso criar um diálogo aqui, criar uma outra janela, certo? Definir que, por exemplo, o tamanho da janela é esse, 300 por 200. Definir o tamanho da janela como centralizada, a posição da janela como centralizada, certo? E aí acrescentar um elemento de texto aqui dentro da janela. Claro que no final eu vou chamar, por exemplo, dialog show all para exibir a janela, mas agora tem que acrescentar um elemento de texto aqui dentro. No caso do PHP GTK tem um elemento de uma classe que é a GTK Text View, que é uma classe que serve para edição de textos. Então eu vou acabar usando essa classe para exibir texto. No caso, para inserir um texto nela, eu posso usar o método getBuffer, que retorna o buffer do texto, e aí ele tem um método chamado insert@cursor, que eu passo o texto que eu quero exibir dentro da janela. Só para testar, eu vou passar um texto qualquer. Certo? E por fim eu vou adicionar esse objeto dentro da janela. Aí eu vou salvar esse arquivo, vou exibir de novo. Vamos lá, digitei alguns dados aqui, clique aqui, está aí a janela com SDF. Agora eu quero que essa janela exiba o conteúdo digitado, não SDF. Então eu vou fazer uma string aqui. Fazer inicialmente uma string vazia. E aí aqui dentro vou concatenar conteúdo. E vou, dentro desse elemento, colocar string que eu acabei de criar. Vou executar aqui. Aqui a janela. Colocar aqui o nome. Clique aqui para salvar. Está aí os dados dentro da janela, os dados digitados no formulário. Então assim, pessoal, a gente consegue facilmente criar uma janela, capturar os dados. Poderia estar chamando uma função de inserção do banco de dados agora. Alguns de vocês vão dizer, pô, teve que fazer esse código todo para fazer um formulário. Na prática não é bem assim. Por quê, pessoal? À medida que a gente vai aprendendo a criar classes,
essas classes se transformam em componentes. Então, facilmente a gente tem um componente de criação de formulários, componente para data grid, né? Porque a gente vai encapsulando em torno de componentes de alto nível funcionalidades do GTK de baixo nível. Por exemplo, essa classe aqui de formulário, eu posso somente utilizar ela agora em lugares diferentes. Claro que ela não está acabada, só um exemplo, né? Falta muita coisa ainda para se fazer, mas eu criei um componente de formulário que monta uma janela e acrescenta alguns campos dentro dessa janela e acrescenta um botão de ação. Claro que profissionalmente faltaria bastante coisa ainda, teria que, por exemplo, poder dizer qual é a ação do botão, o que vai ser feito, poder programar uma função de retorno, mas com isso vocês já conseguem ver que a gente consegue esconder componentes, a complexidade de alguns componentes, por exemplo, criar uma caixa horizontal, adicionar um campo dentro do formulário, né? Criar um botão de ação, a gente consegue esconder isso aí dentro de componentes de alto nível. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo em PHP GTK, a gente deixa de criar na mão, né, o GTK Windows, o GTK Label, e passa a construir classes que dentro delas esconde essa complexidade. Então a gente viu que o quê? A gente viu que o PHP GTK ele roda de maneira nativa aqui no Mac, né? No meu caso, eu desenvolvo a maioria do tempo em Ubuntu, né, Linux, então ele vai rodar de maneira nativa também em Ubuntu, né? E o mesmo código que a gente tem aqui, também vou mostrar agora rodando dentro do Windows, né? Então eu estou aqui na mesma pasta que eu acabei de desenvolver o código, né? Deixa eu dar um dir aqui para ver qual é o arquivo que a gente tem que executar, é o teste.php. Então, C2 pontos barra a instalação do PHP GTK barra php.exe e o nome do arquivo. Aí está o formulário, né? Vou botar aqui nome teste, rua teste, colocar qualquer número aqui, clica aqui para salvar, está aí a janelinha, né? Então, é uma forma fácil, né, de desenvolver aplicações nativas para uma série de plataformas, né? Dentre elas nós temos as mais usadas, temos o Mac, o Linux e o Windows, né? Então você escreve o código uma vez só e roda ele nas três plataformas de maneira tranquila. A única coisa que você tem que fazer é instalar o PHP GTK na máquina, e por isso é bastante simples, né? Para isso nós disponibilizamos no site já alguns instaladores. Aqui no site phpgtk.com.br. Então aqui na seção de download, nós temos instaladores para Linux, Windows e Mac, né? E é bastante simples instalar, depois é só sair desenvolvendo, e para desenvolver, né, vocês podem usar o Studio, que é uma ideia, né, que também está disponível no site da Adiante, né, adiante.com.br. Aqui, Adiante com i no final, né, aqui em ferramentas nós temos o Adiante Studio, e uma das vantagens do Adiante Studio é que ele tem todo o autocomplete, né, para projetos em PHP GTK. Você tem todo acesso aqui às funções, né, a documentação das funções também do PHP GTK, então acaba facilitando e dando uma produtividade boa no desenvolvimento de sistemas. Certo, pessoal? Bom, por hora é isso. Obrigado.